Súmula 23 do TST, uma súmula que diz respeito ao tema de recurso. O que fala essa súmula? Ela fala assim: não se conhece de recurso de revista ou recurso de embargos, esses embargos aqui, embargos lá no TST, também chamados de embargos de divergência, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos, tá? Então perceba, eu estou falando aqui de recurso de revista ou dos chamados embargos de divergência, né, que são um recurso específico do TST, e aí esse recurso não vai ser conhecido, ou seja, não vai passar pelo juízo de admissibilidade, sequer vai ser julgado o mérito do recurso nessa situação que a súmula prevê. E qual é a situação? A situação é que eu tenho um item do pedido, né, um item do pedido, ou que envolve uma causa de pedir, e o Tribunal Regional do Trabalho, quando decidiu esse item, né, digamos lá, o tópico referente a horas extras, tá? E aí digamos que o Tribunal Regional do Trabalho adotou dois fundamentos. Adotou o fundamento 1 e adotou o fundamento 2, tá, com relação a esse tópico aqui. A gente sabe que o recurso de revista e o recurso de embargo de divergência, eles vão caber em síntese quando houver violação, né, violação da lei, violação da Constituição, ou também na hipótese de divergência jurisprudencial, né? E aqui a súmula menciona então a situação da divergência, a situação, portanto, em que há decisões conflitantes de TRTs entre si, né, no caso do recurso de revista, ou decisões conflitantes das turmas do TST, ou conflitantes com a SDI, ou até com súmula vinculante do Supremo, no caso do recurso de embargos lá já no TST, tá? E o fato é, nessa situação, então, a gente vai ter uma divergência jurisprudencial, né, dois julgados diferentes nas hipóteses em que a CLT prevê e regulamenta, e o fato é, tudo bem, então o recorrente aqui no recurso de revista ou nos embargos, ele vai ter que transcrever e fazer o chamado cotejo analítico, né, demonstrar que o julgado que ele está juntando ali, ou melhor, que o julgado contra o qual ele está recorrendo, ele tem essa divergência em relação a outro julgado anterior, né, nessas hipóteses aqui que a gente acabou de mencionar. Agora, o que acontece algumas vezes é que o TRT ele usa dois fundamentos, né? E aí, se essa divergência, portanto, que o cidadão, que o recorrente está usando, ela só se refere ao fundamento 1, por exemplo, e não há nenhuma divergência jurisprudencial com relação ao fundamento 2, né? Sendo que o fundamento 2 ele é autônomo, ele é um fundamento que por si só ele é suficiente para manter a decisão, né? O acórdão lá do TRT, né? Ele pode ser mantido por dois fundamentos. São fundamentos separados, fundamentos autônomos, fundamentos independentes. Então, por mais que sejam fundamentos que dizem respeito ao mesmo pedido, como são fundamentos autônomos, o recorrente ele vai ter que transcrever jurisprudência e mostrar a divergência com relação aos dois fundamentos, com relação ao F1 e com relação ao F2. Tá? E se ele não mostra, se ele não demonstra a divergência então, com relação aos dois fundamentos que são independentes, então, nesse caso, esse recurso de revista, esse recurso de embargos não vai ser conhecido, né? Simplesinho, né? Bem tranquilo, bem simples, não tem mistério. Essa é a súmula 23 do Tribunal Superior do Trabalho. Um abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no Desafio das Súmulas.